primeiro lugar, essa questão mostra para a gente uma partícula entrando perpendicularmente a um campo magnético. Nesse caso, ela vai descrever um arco de circunferência, onde a força magnética atua como força centrípeta. E aí, nós vamos descobrir aqui, ou deduzir a expressão para o cálculo do raio da trajetória dessa partícula. Posteriormente, a gente vai ver as proporções entre as partículas 1 e 2. Muito bem. A força magnética, nesse caso, que eu vou representar por Fm, atua como força centrípeta. Força magnética na partícula eletrizada, a gente calcula como produto entre o campo magnético, a carga da partícula Q, a velocidade v e o seno do ângulo θ. Lembrando que θ é o ângulo formado entre os vetores velocidade e o campo magnético. E a força centrípeta é calculada pelo produto da massa pela velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Vamos chamar de R. Nesse caso, nós podemos agora cancelar a velocidade dos dois lados, e como a partícula entra perpendicularmente ao campo magnético, o ângulo θ é 90 graus, sendo seno de 90 1. Portanto, velocidade cancela aqui com a velocidade do outro lado, o seno de 90 graus igual a 1. Sendo assim, o raio da trajetória da partícula, seja qual for ela, é dado pelo produto da massa pela velocidade, dividido pelo produto entre carga elétrica e o campo magnético. Nós vamos agora usar essa equação para a gente calcular o raio da trajetória da partícula 1 e também o raio da trajetória da partícula 2, fazendo a comparação que é que o exercício pede. No caso da partícula 1, o enunciado diz que essa partícula 1, cujo raio eu vou chamar de R1, ela tem uma massa m, ela tem uma velocidade v1, está carregada com uma carga elétrica Q1 positiva. Observe no enunciado que ele cita na segunda linha que Q1 é maior que zero, dando a ideia que ela é positiva. E também pelo campo magnético B, indicado na figura e no próprio enunciado. Temos aqui o raio da trajetória da partícula 1. Agora, pela regra da mão direita, pela regra do tapa, a gente vai observar qual é o lado que essa partícula 1 desvia. Como a partícula 1 ela é positiva, vou fazer o desenho dela aqui, o vetor velocidade é representado aqui para baixo, de acordo com o próprio desenho, certo? O campo magnético dirigido para fora, de acordo também com a própria figura do problema. E agora a gente descobre a orientação da força magnética. Então, usando a regra do tapa com a mão direita, polegar apontando no sentido da velocidade, os dedos, que representam o campo magnético, apontando no sentido do próprio campo, saindo da página, a gente vai verificar que o tapa sendo dado com a palma da mão, pois a partícula positiva é para a esquerda. Pela figura, verificamos que a partícula, então, 1, a partícula positiva, ela pode ter a trajetória 1, 2 ou 3, mostrada na figura. Vamos agora calcular a trajetória da partícula 2, para a gente poder fazer a comparação entre os seus raios. Por enquanto, ainda só temos a definição que a trajetória dessa partícula positiva aqui é 1, 2 ou 3. Para a partícula 2, o raio é R2. Muito bem. A partícula 2 ela tem a mesma massa. Porém, de acordo com o enunciado, a velocidade V2 é a metade da velocidade V1. Ok. A sua carga é negativa, de acordo com o enunciado, e ela é 4 vezes menor, nesse caso aqui, que a carga da partícula 1. Então vamos colocar assim. Eu vou colocar aqui em módulo. Aí depois a gente verifica qual que é a consequência do sinal negativo. Ainda está faltando a gente dividir o termo MV pelo campo magnético. No caso, o campo magnético ele é o mesmo. Portanto, o produto MV no numerador e o produto BQ no denominador. Os coeficientes 2 e 4, então eles estão mostrando a relação entre essas velocidades e carga com relação a 1. Trabalhando aqui a equação, a gente vai verificar que nós temos, fazendo passo a passo, a seguinte relação. 4mv1 dividido por 2q1 vezes b, o que vai resultar em 2mv1 dividido por q1 vezes b. Se você observar, esse produto mv1 sobre q1b, na verdade, essa razão, esse termo, ele é igual ao raio R1 da partícula 1. Sendo assim, o raio da trajetória da partícula 2 é o dobro do raio da trajetória da partícula 1. Agora, vamos ver para onde essa partícula 2 ela é desviada. Vamos fazer a mesma representação que a anterior. Então, colocando a partícula 2
com uma partícula negativa, com vetor velocidade dirigido para baixo, conforme indica a figura, o campo magnético, que é orientado para fora, já que ele é o mesmo para a partícula 2 e a partícula 1, temos agora todos os vetores aqui necessários para a representação da força magnética. Utilizando com a mão direita, fazendo aqui utilizando da regra do tapa, usando a mão direita, polegar apontando no sentido da velocidade para baixo, os dedos indicando a orientação do campo magnético saindo do plano do papel, e agora o tapa dado com as costas da mão, pois a partícula é negativa. Então, a força magnética ela é orientada para a direita. Muito bem. Nessa condição, a gente verifica que a partícula negativa ela pode descrever ou a trajetória 4 ou a trajetória 5. Só que a gente verifica que o raio da trajetória da partícula 2, como ele é o dobro do raio da trajetória da partícula 1, se a partícula 2 tivesse a trajetória 4, nós não teríamos do outro lado uma trajetória com a metade desse raio. Portanto, a gente conclui que a trajetória da partícula 2 tem que ser a trajetória 5, certo? Onde o diâmetro da trajetória 2D ela teria um raio D. Como a partícula 1 tem a metade desse raio, a partícula 1 ela tem que ter uma trajetória cujo diâmetro vale D, portanto o raio D sobre 2. Sendo assim, a trajetória possível para a partícula 1 será a trajetória 1. Então, a opção que marca corretamente as trajetórias da partícula 1 e da partícula 2, respectivamente, é a alternativa A.